Bom, nós já vimos alguns exemplos aí de cálculos, né, de transformada de Laplace, né? Então, nós fizemos 3 exemplos onde a gente aplicou a definição dessa transformada para analisar, né, a versão do domínio de Laplace de funções bem simples aí que a gente vai utilizar na disciplina de análise de sistemas dinâmicos, né? Então, a gente analisou primeiro o caso do degrau unitário, depois da rampa unitária e em seguida do impulso unitário ou também do caso de delta de Dirac, né? Então a gente já aplicou, né, a definição de transformada de Laplace nesses 3 casos. O que a gente vai começar a fazer agora é ver, primeiro, né, algumas propriedades, né, e definições aí a respeito da transformada de Laplace, né? E mais para frente a gente vai ver alguns teoremas, né, algumas regras que ajudam a gente a utilizar essa transformada, né? A primeira definição que eu estou colocando aqui, que é uma definição bem básica, né, é a propriedade de linearidade dessa transformada, né? Então, se vocês lembrarem aí da aula 1, né, quando a gente estava falando de alguns conceitos de sistemas dinâmicos, a gente já tinha falado de linearidade de sistemas dinâmicos, né? E o conceito de linearidade, na verdade, é um conceito lá da álgebra linear e vai continuar sendo válido aqui na transformada, né? Então a gente fala que a transformada de Laplace é uma transformada linear. O que isso significa, né? Coloquei um exemplo aqui que é, na verdade, um resultado do princípio de superposição linear, né? Então eu estou definindo aqui que a transformada de Laplace de uma função chamada f de t é denominada f de s, né? Uma função qualquer tem uma transformada chamada f de s aqui. E a transformada da função g de t, eu estou chamando aqui de g de s, né? Então, isso aqui é um dado desse exemplo que eu estou colocando, né? Como a transformada de Laplace ela é linear, ela respeita, portanto, o princípio de superposição. Logo, se a gente fizer a transformada de Laplace de uma constante vezes f de t mais uma constante beta vezes g de t, né, a transformada de Laplace resultante dessa transformada aqui é a mesma coisa que alfa vezes f de s mais beta vezes g de s. Traduzindo em miúdos, o que isso aqui significa para a gente? Quer dizer que a transformada de Laplace de uma soma de funções é igual à transformada de Laplace da função a mais a soma da transformada de Laplace da função b, né? No caso aqui, f e g que eu estou comentando, né? Para que a gente usa isso, né? Para que essa definição é importante? Essa definição significa para a gente que, se você sabe a transformada de Laplace de uma função f e de uma função g, se você fizer uma combinação linear dessas duas funções, a transformada de Laplace dessa combinação também vai ser simplesmente uma combinação dessas duas, né? Na prática aqui para a gente, né, significa que se você calcular, por exemplo, a resposta de um sistema dinâmico para uma função f e se você calcular para uma função g, né, se você quiser conhecer a resposta do sistema a uma soma dessas duas forças, né, você pode simplesmente somar essas duas respostas separadas, né? Então o sistema linear ele respeita essa superposição, né? Vou colocar aqui um exemplo mais gráfico, né, só para exemplificar essa propriedade de linearidade, né? Então vou escrever aqui, né, linearidade, que é o que a gente vai verificar aqui. Então vamos supor um exemplo onde a gente tem uma função f de t, tá? Vou definir ela agora, f de t, e ela é igual à soma de um degrau unitário, né? Se vocês lembrarem lá atrás no exemplo, a gente está representando o degrau unitário com a função u de t, né, mais uma função rampa r de t, mais uma função delta de Dirac, del, né, de t menos 2 segundos. Então, essa f de t é uma soma, né, de um degrau unitário, mais uma rampa unitária, mais um delta de Dirac, né?
Então, só para lembrar essas três funções aqui, deixa eu fazer alguns eixos coordenados só para a gente ilustrar isso. Deixa eu mudar a cor aqui só para ficar mais visível para a gente. Então, a primeira função que a gente está somando aqui é um degrau unitário. Né? O degrau unitário ele é 0 a maior parte do tempo e ele vira 1 a partir do instante de tempo 0. Né? Isso aqui é a nossa função U de t. A nossa rampa unitária ela é sempre 0 e a partir do tempo 0 a gente tem uma reta crescendo linearmente com inclinação 1 aqui, né? Então essa é a nossa função R. E o delta de Dirac de t menos 2 vai ser uma função que é sempre 0 também, com exceção do intervalo do instante t igual a 2, onde essa função tende ao mais infinito. Né? E tem área unitária aqui pela definição que a gente colocou anteriormente. Né? Então a gente está somando essas três funções e fazendo essa transformada. Né? Se a gente somar essas três funções, né, só para visualizar ela aqui no nosso gráfico, vou colocar de novo, né, um sistema de coordenadas para a gente visualizar. Né, somando essas três funções, a gente teria graficamente, vou voltar para o azul, algo assim, né? Essa função somada seria 0 antes de t igual a 0 e depois de t igual a 0 ela ia partir de 1, né? Ela ia ter um crescimento linear, né? Igual a gente tinha na rampa ali, e no tempo t igual a 2 especificamente, a gente tem o delta de Dirac lá. Tem aquela descontinuidadezinha ali. Então, a soma das três funções seria isso aqui, conforme a gente está desenhando. Né? Então, a propriedade de linearidade diz pra gente, né, que se a gente fizer a transformada de Laplace dessa função f de t, que é igual a transformada de Laplace de u mais r mais del de t menos a, menos 2, essa transformada é simplesmente a soma das transformadas individuais aqui, porque ela é uma propriedade linear para a gente. Né? Então, a transformada dessa soma é a soma das transformadas individuais. Nos exemplos anteriores, a gente já fez essas transformadas aqui. Né? Então, transformada do degrau unitário é 1 sobre S, transformada da função rampa é 1 sobre S quadrado, da rampa unitária, né? E da função delta de Dirac para t menos 2, né, um degrau que está acontecendo em 2 segundos, seria e elevado a menos a vezes S, né, o a aqui é 2 segundos, 2 vezes S. Né, então, nesse exemplo aqui rapidinho, o que a gente observa? Né? Que a gente pode compor a transformada de Laplace como sendo a soma de cada transformada individual. Né? Então, imaginem que esse degrau, essa rampa e esse impulso unitário estão agindo de forma conjunta no seu sistema dinâmico. Se você tiver que representar essa entrada grande aqui, que é a soma das três, você pode somar as três transformadas individuais. Né? Então, eu tinha falado anteriormente, né, que muitas vezes a gente vai usufruir de algumas tabelas, né, de transformada
para compor nossas entradas, para fazer transformada nas nossas equações diferenciais. E quando a gente tiver uma entrada mais complexa, muitas vezes a gente pode representar ela como uma soma de outras funções mais simples, né? Então, embora a tabela só apresente algumas funções mais simplificadas, né, você consegue compor elas, somar elas e usar a propriedade de linearidade para representar coisas mais complexas, né? Então essa aqui é a ideia aqui. Então, para isso que a gente usa essa propriedade de linearidade principalmente, né? A gente vai passar agora, né, a colocar um tema importante aqui, embora a gente não vai exatamente aplicar isso, mas é importante saber um pouquinho dessa teoria de transformada de Laplace, né, a parte matemática. Então, nem todas as funções matemáticas elas possuem transformada de Laplace, né? Existem 3 condições suficientes, mas nem sempre necessárias para existir, né? Então, essas 3 regras, na verdade, elas não são exatamente regras, né? Por quê? Porque existem exceções aí que a gente consegue contornar essas regras, né? Então, conforme as regras que a gente coloca aqui, né, existirá a transformada de Laplace se a função for igual a zero para t menor que zero, né? Se vocês olharem as funções anteriores que a gente fez de exemplo, né, elas caem nessa situação. A função ela é contínua por partes, né? O que isso significa? Ela tem um número finito de descontinuidades em um certo intervalo de tempo, né? Ela não tem infinitas descontinuidades, né? E ela possui limites laterais, ou seja, ela não vai para o infinito aqui. E a terceira regrinha aqui, terceira condição, é que a função tenha ordem exponencial. O que significa isso, né? Essa ordem exponencial significa que existem números c, né, constantes, c, m maior que zero e t maior que zero, tal que o módulo da função f de t seja menor ou igual a m vezes e elevado a c vezes t, né? Então, o módulo da função está dentro desse envelope exponencial, definido por essas constantes para um tempo maior que t, né? Então, isso aqui que significa essa ordem exponencial. Vou colocar alguns exemplos aqui só para a gente pensar a respeito dessas 3 regrinhas que eu coloquei, né? Então, aqui a gente tem uma função bastante famosa também, que é chamada de onda quadrada, né? A onda quadrada ela tem esses pulsos retangulares, né, positivos e negativos aqui, né? Só uma ilustraçãozinha. E a pergunta em cima dessa onda quadrada é: a gente possui transformada de Laplace em cima dessa função, né? Tentem olhar o aspecto dessa onda, né? A gente não está colocando a expressão matemática, mas é para tentar analisar isso de forma gráfica. Então, a resposta para esse caso é sim, né? Essa onda quadrada ela tem um número finito de descontinuidades dentro do intervalo finito, né? Ela não está indo para infinito nem nada, então ela possui sim transformada de Laplace, né? E é uma função bastante utilizada para representar entradas também. Segundo caso aqui é essa expressão g de t, que é igual a 1 sobre t menos 5. Aqui eu estou colocando o gráfico da expressão, né? Se você olhar essa equação, ela é bem simples, né? Mas o que acontece em t igual a 5? Ela tem essa descontinuidade aqui, e nessa descontinuidade ela está indo para o menos infinito, e depois ela vai do mais infinito até tender a zero, né? Então, de novo, a pergunta, né? Essa funçãozinha aqui, bem simples, ela possui transformada de Laplace? Resposta é não, né? Por quê? Ela tem uma descontinuidade apenas, mas ela não tem limites laterais, né? Ela está tendendo ao infinito em alguns casos aqui, né? Então a gente não consegue fazer a transformada de Laplace numa funçãozinha simples assim, né? Se você precisasse representar essa função, existem formas aí, né, de aproximar ela e conseguir uma transformada de Laplace aproximada, né? Mas não analiticamente você não consegue fazer isso aqui nesse caso. Agora um terceiro exemplo, né, uma função cossenoidal, né, cosseno de ômega vezes t, onde ômega é uma constante, né, e o t é a função de tempo. Então é uma função bem simples, né, um cosseno bem simples aqui. Será que a gente possui transformada de Laplace nesse caso?
a rigor, para a função cosseno, a gente não tem transformada de Laplace. Pode parecer estranho, né? Porque é uma função bem simples. Só que a função cosseno ela é definida de menos infinito até o mais infinito. Né? E como ela não é zero para tempo menor que zero, a gente não pode originalmente fazer essa transformada de Laplace. Né? Como que a gente pode usar a função cosseno, né, na transformada de Laplace? Se você considerar na função que ela é nula para tempos menor que zero, então você consegue fazer a transformada de Laplace dessa função sem problemas. Né? Se vocês olharem alguma tabela de transformada, vocês vão ver que lá nessas tabelas consta assim, né, uma função cosseno, uma função seno que teria o mesmo problema. O que acontece é que você considera a função como sendo nula para tempos menores que zero. Né? Então é um artifício aí que a gente usa para poder fazer essa transformada. Em outros casos você também pode usar esse tipo de artifício. Né? Queria deixar uma pergunta aqui só para vocês pensarem a respeito, né? Dada essas definições. Eu queria que vocês pensassem na função delta de Dirac, né? Que a gente já fez a transformada lá atrás. Será que, olhando essas três regras, ela possui transformada de Laplace? Né? Vou deixar a pergunta aqui em aberto, né? Gostaria que vocês pensassem a respeito e qualquer coisa aí me contatem para discutir um pouquinho sobre isso.